Olá, queridas mamães, a paz do Senhor para todas vocês. Chegamos ao final do mês de maio, né? O mês acabou, mas não antes de falarmos desse livro aqui, ó, Maternidade Ressurreta. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Janderlândia, conhecida mais como Jande, e fui convidada, né, pelo Ministério de Mulheres da Igreja Batista Vale Verde, a qual eu congrego, né, me deram a honra de vir aqui falar um pouco sobre esse livro, que é uma bênção. Foi uma grande bênção na minha vida. Há 2 anos e meio, né, eu li pela primeira vez, nem tive contato com o livro, e foi transformador. E para mim é uma honra poder compartilhar um pouco dessa leitura com vocês, um pouco, né, do que esse livro fala. Indico a leitura, vale muito a pena, é um investimento que vale muito a pena. Não estamos ganhando nada, mentira, estamos ganhando sim. Indicando o livro, né, nós estamos ganhando a alegria de saber que outras mães serão transformadas, porque essa leitura transforma. Né? Contém a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor transforma, né? Então vamos lá. O Maternidade Ressurreta. Ele é um livro escrito por 2 amigas, mães, amigas queridas, mães de 8 filhos juntas, né? No total, 8 crianças. E elas compartilhavam o dia a dia, né? As demandas do dia a dia, alegrias, tristezas, frustrações, a correria. Não moravam uma perto da outra e era conversa por aplicativo de voz. E elas se perguntavam, né, por exemplo, né, foi diante de um desfraude, e uma falando, né, para a outra: ai, você fica muito errada, muito nervosa quando dá errado, você também fica assim, é normal, pode ficar assim. O que o Evangelho diz sobre isso? Se o Evangelho transforma tudo, o Evangelho também pode transformar nenhum desfraude. E essa conversa veio da origem à obra, né, Maternidade Ressurreta, que inclusive virou até comunidade. Elas foram buscar na fonte, né, encontraram um tesouro que é a palavra do Senhor, que realmente transforma. E elas vêm trazer isso aqui. O livro, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é como o Evangelho se relaciona com a maternidade. São 3 capítulos. A segunda parte é a esperança do Evangelho para os momentos diários da maternidade. E essa segunda parte é muito interessante, porque os capítulos eles são divididos por temas que dá inclusive para depois você voltar em um tema específico, sabe? E aqui tem tudo, gente, tem tudo. Essas mães foram assim incríveis, Deus assim as usou de forma incrível. Então tem o Evangelho e nosso casamento, o Evangelho e as experiências de parto, o Evangelho e a imagem que conhecemos do nosso corpo pós-parto, o Evangelho e as nossas escolhas alimentícias, o Evangelho e nossas tradições, o Evangelho e nossa congregação, o Evangelho e nosso serviço, o Evangelho e nossos cuidados com a saúde, o Evangelho e nossos filhos com diferenças, o Evangelho e nossas escolhas educacionais. Elas foram abrangentes, é muito bom. Então, dá para você ler, né, um tema específico. E a terceira parte é como aprendo a aplicar o Evangelho à maternidade. Então, elas vêm trazer um pouco mais para a prática todo o ensinamento que elas já vinham dando aqui nessa outra parte do livro. Bom, o livro ele vai mostrar como que nós colocamos a nossa esperança no nosso cotidiano, em relação à maternidade, né, em nós mesmas. Né? No nosso cotidiano, nós buscamos formas de lidar com a maternidade, cada uma de um jeito, e a gente coloca esperança nisso, coloca esperança em uma forma de fazer, em uma rotina, e isso leva ao fracasso. Vem trazer culpa, tristeza, é o que normalmente
todas nós mães já enfrentamos, né? Essas frustrações de tentar lidar com as diversas situações e não conseguir, né? E aí, com isso, o que elas trazem aqui na página 26, vou ler para vocês, é aqui, ó. Não conseguimos projetar alegria na maternidade, porque não conseguimos projetar a obediência e o amor que Deus requer de nós. Se desejarmos encontrar a alegria verdadeira e duradoura em nossa jornada como mães, necessitamos da obra de Jesus Cristo. Não precisamos da versão mundana da maternidade. Precisamos de uma maternidade ressurreta, transformada pela ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Nossos fracassos e nossa culpa necessitam do sangue que Cristo derramou. Nosso vazio necessita da plenitude de Jesus. Queridas, eu vou ler para vocês algumas partes do livro. Eu não consegui falar do livro sem realmente ler, sabe? Só resumir e comentar. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas vai dar para vocês um gostinho de tudo que está aqui. E tenho certeza que vai ser abençoador. Então, continue, assista até o final, seja paciente, põe aí um e-mail, né? Para vocês conseguirem ouvir melhor, que eu sei que eu falo lento, né? Então, aproveita. A Emily e a Laura, elas vão tratar sobre o propósito de Deus para a maternidade. E é uma bênção, né, a forma como elas tratam isso. A palavra de Deus explica o propósito definitivo da maternidade e compreender seu caráter e seu propósito deve moldar nossa compreensão daquilo que significa ser mãe. E elas vão caminhando para apontar a nossa adoração, que deve estar no lugar correto, né? Infelizmente, a maternidade, principalmente as mães, né, as mulheres que já são controladoras, vão enfrentar um desafio ainda maior, porque nós buscamos ter o controle, né? Você quer a organização, você quer lidar com aquela rotina, você quer controlar. Estamos sempre buscando o controle. E isso muitas vezes se torna uma adoração, né? Toma o lugar de Deus, né, para nós. Embora haja valor em se manter organizada, implementar sistemas sábios e fazer ajustes inteligentes, a mentira que sutilmente se esconde em nosso coração e nos provoca falsas promessas faça isso e terá o controle. Faça aquilo e você será uma mãe melhor. Assim nós mães acabamos todos os dias prontas para fazer o que for preciso para afastar a raiva, o estresse e as preocupações, na esperança de buscar paciência e paz em algum lugar dentro de nós. Acreditamos que se conseguirmos um pouco mais de controle sobre o nosso ambiente externo, não nos sentiremos tão temperamentais por dentro. Mas com o passar dos dias, tudo começa a falhar. Nossa paciência diminui, nossa paz esgota e passamos pelo ciclo comum, frustração, desespero e culpa. Qual mãe não passa por isso aqui constantemente? E nós mantemos os nossos olhos, né, no Senhor, buscamos isso e é desafiador. Sem Cristo, gente, você vai viver fadada a isso daqui, a esse ciclo. Então, realmente, nós precisamos de Cristo, né, na nossa maternidade. Só Ele para nos salvar de nós mesmas, né? E quando nós caminhamos para colocar a nossa adoração no lugar correto, né, que é fazer aquilo para o qual fomos criadas, que é adorar o Senhor, né? Quando depositamos nele a nossa confiança e esperamos nele,
a mudança ocorre de dentro para fora. Em vez de fortalecermos o mundo ao nosso redor, podemos parar e nos perguntar: estou confiando em Deus e suas promessas agora? Ou estou permitindo que minhas circunstâncias alimentem minhas emoções? Se depositarmos nossa alegria, confiança e esperança em Cristo e não em nossas situações, nosso coração terá uma base sólida e inabalável em que descansar, independentemente do nosso ambiente em constante mudança. Embora isso soe como uma prática simples, por vezes parece bem difícil, mas fazemos isso conhecendo as promessas de Deus e nelas crendo. Assim, vivemos estudando a palavra de Deus, investindo tempo em oração, confessando os nossos pecados, até mesmo para os nossos filhos mais novos, e pregando o Evangelho para nós mesmas. Trata-se de levar os nossos medos, dúvidas, problemas e preocupações para a cruz. E aqui tem uma pergunta que todas nós mães já fizemos. Eu acredito que nenhuma mãe que é cristã, né, não tenha feito, que elas fazem nesse livro, né? Elas fazem a pergunta e dão a resposta, que é: o Evangelho consegue nos dar propósito e alegria, fazendo-nos ver o trabalho extraordinário de Deus em meio a montanhas de roupas sujas, cadeiras de balanço, viagens a trabalho, pias cheias e longas manhãs de brincadeiras com os nossos filhos? Creio que não há nenhum momento do dia tão pequeno que a glória de Deus não consiga alcançá-lo e resplandecer sobre ele. Nossos momentos diários podem ser comuns, mas quando realizamos enquanto exibimos o fruto do Espírito, eles refletem nosso extraordinário Salvador. Gente, essas mulheres, elas fazem isso, mostram isso de uma forma maravilhosa. Isso é transformador, porque quantas de nós realmente muitas vezes acha assim tão sem propósito ficar ali todos os dias lavando vasilha e troca fralda e isso é aquilo. E muitas vezes essas coisas podem parecer sem sentido e podem parecer que não estamos glorificando a Deus com elas. E você vai se deliciar com essa parte aqui lendo o livro, porque elas trazem isso de uma maneira muito linda e vai falar muito ao seu coração. Então vamos lá para o final, né? Já na terceira parte do livro, né? Vou ler um pouquinho aqui para vocês. Mães comuns e o conhecimento extraordinário e o amor por Deus. Compreender mais profundamente o Evangelho diz menos respeito a criar perfeitos momentos em silêncio e mais respeito a buscar por Deus ao longo do dia. Mesmo em meio a farelos derrubados no chão, sujeiras na parede, gritarias e tudo mais. Trata-se de buscar a Deus com todo o nosso ser, com firmeza, inflexibilidade e uma determinação obstinada. Mães, não subestimem o agir de Deus nesta fase da vida. Enquanto ocupada lavando as mãozinhas e os pezinhos do seu filho na banheira, esforce-se para amar a Deus e tornar-se conhecedora dos seus caminhos. Enquanto prepara o lanche e monta um piquenique na sala, comprometa-se a aprofundar a sua teologia. Enquanto corre com as crianças ou brinca de ciranda, você pode aprofundar o seu amor pela obra de Cristo na cruz. Enquanto estiver indo para o trabalho, você pode aplicar o Evangelho às suas circunstâncias. Você não precisa esperar por uma fase mais fácil,
quando seus filhos ficarem mais velhos, ou até mesmo quando saírem de casa. É no nosso dia a dia, é no meio de tudo que vamos realmente aprendendo e crescendo. Não se trata de adquirir conhecimento, mas de reter a palavra de Deus no coração, para moldá-la à semelhança do Senhor. Assim haveremos de amar o que Deus ama, zelar por aquilo que Deus zela e viver os seus planos e propósitos. Vejamos como você pode e deve lembrar-se do Evangelho, tanto em seus melhores dias, quanto nos dias em que você estragou tudo. Isso é possível por meio daquilo que normalmente chamamos de pregar o Evangelho a si mesmas. E elas têm uma página que elas dedicam, uma parte aqui no livro, que elas vão, inclusive, colocar passagens da Bíblia para que nós possamos memorizar e diariamente estarmos pregando para nós mesmos. Ter uma maternidade ressurreta é possível. É possível porque hoje nós temos o Espírito Santo, né, que habita em nós e nos capacita. É possível porque Jesus, né, ele venceu por nós lá na cruz e nos capacitou e nos enviou esse ajudador. E essa leitura vai te ajudar a colocar isso em prática, te ajudar a trazer isso para a sua realidade. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco desse livro, né? Que tenham tido paciência de ouvir tudo. E que vocês sejam abençoadas, assim como eu fui abençoada. Um beijo a todas vocês.